galerinha, tudo bem com vocês? Gente, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o filo dos equinodermos, o filo Equinodermata. Esse nome significa que são os animais que têm o corpo coberto por espinhos. E o que são esses espinhos? Ah, são os espinhos do ouriço do mar? Sim, só que nem todos apresentam essas projeções tão grandes igual ao do ouriço do mar. A estrela do mar, por exemplo, também é um equinodermata, só que ela apresenta espinhos bem pequenos. Mas como característica geral, todos eles possuem esses espinhos e todos eles são marinhos. Então, acompanhe a nossa aula de hoje, que nós vamos falar sobre esse importante filo dos equinodermatas e saber por que eles estão localizados nesse ponto evolutivo. Acompanhe a nossa aula. Bora lá! Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula falando sobre os equinodermos. Para começar essa aula, então, vamos para aquele nosso velho e querido slide que nós já passamos por todos os grupos anteriores. Então, só para situar onde essa aula ela se encaixa, estamos aqui, ó, no grupo dos equinodermos. Esse grupo dos equinodermos, assim como os outros grupos, né, os outros filos do reino animal, eles pertencem então ao reino Metazoa. Eles serão organismos eucariontes, pluricelulares e heterotróficos. Isso não é novidade para vocês. O que é novidade é o que esses animais apresentam como características específicas então para este filo. Bom, esse filo Equinodermata, o nome Equinodermata, ele quer dizer o quê? Que eles são animais que possuem o seu revestimento coberto por espinhos. É isso que significa o nome Equinodermata. Só que esses espinhos não são todos pronunciados igual a esses espinhos dos ouriços do mar. Quando a gente fala em espinhos como revestimento, logo a gente pensa, né, nesses ouriços do mar que são bem espinhudos, mas nem todos apresentam essas projeções tão pronunciadas aí, igual eles. Na maior parte desses animais, na verdade, esses espinhos são até mesmo moderados, né? Então, eles não têm essas projeções tão pontiagudas desse jeito. Mas todos eles serão marinhos, eles serão bentônicos. O que significa isso? Que eles vivem nas regiões mais profundas. E a maioria deles é de vida livre. Eles apresentam poucos indivíduos que eles são fixos ao substrato, né? Eles ficam presos aí a rochas, ao próprio, né, leito ali dos oceanos, ok? Bom, eu coloquei aqui como representante para vocês alguns animais deste filo. Eu vou repetir esse mesmo slide com essas fotos quando nós formos falar da classificação desses animais. Porém, já vou adiantar para vocês o nome de alguns desses animais, porque muitas pessoas conhecem a maior parte desses que estão aqui nessa imagem, mas tem alguns que as pessoas ficam em dúvidas, o que será isso? Então, só para deixar, esclarecer essas fotos que eu coloquei aqui para vocês, esse primeiro representante aqui em cima é a estrela do mar. Talvez é o representante mais conhecido e mais famoso deste filo. Aqui ao lado dele, encontramos aquele que eu falei para vocês que ele tem uma vida fixa, ele fica preso ao substrato, em rochas, em corais. Eles são chamados de lírios do mar. Aqui embaixo já falei para vocês, o primeiro aqui de baixo, esse com espinhos bem pontiagudos, chamado de ouriços do mar. Esse ao lado do ouriço do mar, tem esse formatinho compridinho, ele é chamado de pepino do mar. Esse outro aqui ao lado dele, que parece uma estrela do mar, só que notem, né, que esses bracinhos aqui, ó, eles são um formatinho bem alongado e fino, parecendo se assemelhando a serpentes, né, a cobras. O nome deste animal, então, fica sendo como serpente do mar. E esse último aqui na foto, esse círculo, ele é bem achatado, ele tem até um desenho, parece ser uma florzinha ali, né? Ele é conhecido por bolachas do mar ou então bolachas da praia. Certo, minha gente? Então, esses são os representantes mais conhecidos aqui deste filo Equinodermata. Novamente, falo para vocês que eu vou voltar a repetir sobre esses animais quando nós formos falar sobre a classificação deles um pouquinho mais adiante. Bom, vamos detalhar um pouquinho sobre essas características dos equinodermos então. Eles são animais triblásticos e isso não é novidade evolutiva porque, né, já surgiram nos grupos anteriores. E o que são esses animais triblásticos? Triblástico significa que eles possuem 3 folhetos embrionários durante o seu desenvolvimento. Eles apresentam então os folhetos de
mesoderme, de ectoderme e de endoderme. Esses folhetos embrionários, eles vão formar a cavidade do celoma, mais especificamente a mesoderme. Lembra que celoma é aquela cavidade que ela é delimitada inteiramente por mesoderme, onde irão se desenvolver futuramente, né, no embrião, todos os órgãos viscerais ali. É um espaço onde vai agrupar esses órgãos. E esse celoma não é novidade evolutiva para esse grupo dos equinodermos. Então, por que está grifado aqui? Aqui, ó, vou colocar aqui para vocês a setinha. Por que está grifado aqui, então, celomados, se ele não é novidade evolutiva? A presença do celoma pode não ser novidade, mas como esse celoma foi originado, isso sim é novidade. Eles serão os primeiros animais a serem enterocélicos. O que isso é enterocélico? Eu já vou explicar no slide logo à frente. É só para diferenciar vocês que a origem desse celoma agora é por enterocelomados. Nos grupos anteriores, eles serão os esquizocelomados. Tá? Então, o celoma dos anteriores é esquizoceloma, de equinodermos para frente serão enterocelomados. Outra novidade evolutiva é que agora eles serão deuterostômios. O que significa deuterostômios? Só para adiantar um pouquinho para vocês, também nós vamos apresentar um slide um pouquinho mais para frente detalhando isso. Os deuterostômios são aqueles em que durante o desenvolvimento do sistema digestório, ele começa a ser iniciado pela região do ânus. Então, primeiro se forma o ânus, para depois se formar a boca. Nos grupos anteriores, aqui aos equinodermos, todos eles eram protostômios. Tá? Agora, eles são os primeiros a serem deuterostômios. Eles apresentam uma simetria pentarradial. O que é uma simetria pentarradial? Radial é porque ele apresenta vários eixos em que eles vão dividir o corpo desse animal em partes iguais. Pentarradial por quê? Porque são 5 eixos de divisão. Tá? Então, eles apresentam uma divisão em que é possível dividir o corpo desse animal em 5 partes iguais. Por isso que é chamado de pentarradial. Eles apresentam um sistema digestório completo, não é novidade para esse grupo. E eles apresentam um sistema chamado de sistema ambulacrário. Coloquei até um asterisco ali antes para mostrar para vocês. Esse sistema ambulacrário, ele é novidade nesse grupo. Não só é novidade, como também ele começa aqui e termina aqui. Tá? Então, ele é exclusivo desse grupo. E ele vai fazer as vezes do sistema circulatório, do sistema respiratório e do sistema excretor, tá? Portanto, esses animais não apresentam esses 3 sistemas, circulatório, respiratório e excretor. Todos eles estão reunidos num único sistema chamado de sistema ambulacrário, que também já vamos falar sobre ele um pouquinho mais para frente. E apresentam um sistema nervoso bem primitivo, né, em forma de anel nervoso, tá? Bom, então aqui vamos falar sobre o celoma. Vamos falar então sobre a diferença desse enteroceloma para os esquizoceloma. O enteroceloma, eu já falei para vocês que surge então aqui no grupo dos equinodermos, e ele vai se manter para o filo seguinte, que é o filo dos cordados. E o esquizoceloma? O esquizoceloma vai aparecer nos demais filos dos animais, porém, naquele filo dos animais que apresentam celoma. Eu não estou considerando aqui os primeiros filos que a gente falou que não haviam esse celoma. Como, por exemplo, lá em poríferos, que nem tecidos verdadeiros eles formavam. E depois em quinidários, que eram diblásticos e não tinham mesoderme, portanto, nem se discute a presença de celoma. Tá? Nem mesmo, né, no grupo dos plateumintos que eram acelomados e dos nemateumintos que eram pseudocelomados. Tá? Então aqui, somente a partir dos anelídeos em que nós começamos a discutir sobre a presença do celoma. E eles, então, de anelídeos até artrópodos, eles apresentam o celoma do tipo esquizoceloma. Já o enteroceloma vai ser para os equinodermos e para os cordados. Bom, mas o que é cada um deles? Acompanhe comigo nessa figura logo abaixo. O enteroceloma, ele é formado a partir de bolsas que vão se formando aqui, ó, de mesoderme. Então, esse tecido aqui, ó, da mesoderme, ela vai se diferenciando, tá?
e vão formando essas cavidades aqui, ó. Tá? Olha a formação da cavidade e aqui, ó, tem a formação do celoma. Então ele veio a partir de bolsas que foram sendo formadas aqui, ó, a partir da projeção da mesoderme. E o que é o esquizoceloma? O esquizoceloma começa a aparecer a partir de blocos de mesoderme que são formados aqui, ó. Então começa a formar bloquinhos de mesoderme aqui e depois ele começa a crescer e virar então o celoma que está aqui, tá? Então se ele parte a partir de prolongamentos da mesoderme, né, e depois ela vai formando essa cavidade do celoma, ou então ela parte a partir de conjuntos de bloquinhos aqui, ó, de mesoderme, que ela vai se prolongando e formando o celoma. Isso então aqui em cima é chamado de enteroceloma, e esse a partir de blocos de mesoderme são os esquizoceloma, certo? Então aqui para vocês saberem, de equinodermos e cordados, eles serão enteroceloma. E para os demais filos dos animais que possuem celoma, serão esquizoceloma. Continuando. E o que é o deuterostômio? O deuterostômio é o que eu falei para vocês. Quando ele tem o desenvolvimento embrionário, em que ele tem aquela formação de blástula e ele forma aquela aberturazinha, né, da entrada aqui, ó, do arquêntero, essa entradazinha ela é chamada de blastóporo. O blastóporo ele vai dar início à formação do sistema digestório. Se essa abertura do blastóporo ele forma primeiro o ânus, então ele começa a ser formado pelo ânus, então eles serão deuterostômios. Se esse blastóporo ele origina a boca primeiro, então eles serão protostômios. Tudo bem? Então, todos que a gente estudou, né, que apresentam esse sistema digestório aqui, iniciado com o blastóporo formando a boca, serão protostômios. E, a partir de equinodermos, todos eles serão deuterostômios. Portanto, equinodermos e cordados, deuterostômios, e os outros grupos animais, protostômios. Ok? Entendidos? Continuando, então, nossa aula. Agora vamos para a classificação desses animais. Nessa classificação, coloquei aqui para vocês as 5 classes que mais comumente nós estudamos. Essas classes, elas apresentam aqui então, como representantes, a classe asteroidea, o representante dela, estrelas do mar. Então, primeiro grupinho, asteroidea. Esse asteroide é formato de estrela, né? Isso que quer dizer, tá? E são essas da estrela do mar. Notem que as estrelas do mar, elas apresentam um corpo achatado. A boca dela é virado para baixo e o ânus dela é virado para cima. Então a entrada de alimento se dá pela parte de baixo da estrela do mar e a saída, né, das fezes, ela se dá pela parte de cima aqui, tá bom? Os equinoides, deixa eu pôr a setinha aqui. Eles são representantes típicos dos equinoides, são os ouriços do mar. Os ouriços do mar apresentam esse mesmo sistema, né, que eu falei para vocês, da alimentação e evacuação igual da estrela do mar. Então, o alimento dela, ela vai entrar pela parte de baixo, onde ele está em contato com o substrato, tá? Então, ele entra por baixo aqui, e ele vai sair, as fezes, por cima, porque o ânus dele fica localizado na parte superior desse animal, tá? A diferença é que esses animais, eles são circulares, tá? E as estrelas do mar são achatadinhas. Bom, o próximo grupo é o grupo dos holoturoide, tá? Que são os holotúrios, são os pepinos do mar. O pepino do mar, ele tem a boca localizada na região anterior e o ânus, por onde vai sair as fezes, na região posterior desse animal. E ele apresenta o corpo alongado, tá? Então, para quem quer saber a diferença agora aqui também da entrada e saída, né, desses alimentos, a entrada se dá na parte anterior e na parte posterior com o formato do corpo alongado. Já os crinoides, representante desse grupo aqui, dessa classe, são os do lírio do mar. A entrada de alimento, né, esses animais eu falei para vocês que são fixos, né, então eles não têm vida livre, eles estão presos a um substrato, seja ele o fundo do oceano, uma rocha, um coral.
A entrada de alimento se dá na parte de cima e a saída de alimento também se dá na parte de superior, tá? Então, entrada e saída de alimento na parte superior. E os ofiuroides, representante aqui característico deles, são as serpentes do mar. Esse grupo dos ofiuroides, ele tem a entrada de alimento na parte de baixo aqui, né, em contato com o substrato, só que ele não possui a abertura do ânus, tá? Então é o único representante, né, desse grupo aqui, né, a única classe desse grupo que não apresenta um sistema digestório completo, tá? Então ele só apresenta a boca e não tem a abertura do ânus, tá? Então só para deixar aqui a setinha também da estrela do mar, entra por aqui, sai aqui por cima. Tudo bem? Bom, essa é a classificação então desses animais aí. Asteroides, estrela do mar, equinoidea, ouriço do mar, holoturoidea, pepino do mar, crinoidea, lírio do mar e ofiuroidea, serpente do mar. Continuando, só para deixar aqui um esqueminha resumindo para vocês então essa classificação. Então, ó, os asteroides, né, possuem formato, né, de corpo estrelado, tá? E são achatados. Os equinoides têm o corpo esférico, tá? Então, diferença, né, que lá anteriormente no asteroide é achatado e aqui nos equinoides, corpo esférico, tá? Ele vai apresentar na boca dele, né, essa estrutura chamada de lanterna de Aristóteles, que eu já vou falar isso um pouquinho mais para frente, tá bom? Holoturoides, o corpo deles são compridos, tá? Alongados, na forma de uma salsicha aqui, ó, na forma de um pepino, na verdade, né? Porque o nome é o pepino do mar. Certo? Os crinoides têm o corpo no formato de uma taça e eles são fixos, né? Então eles são animais aqui, ó, fixos. E os ofiuroides, eles são semelhantes à estrela do mar, tá? Só que possui o corpo achatado, só que esses braços são fininhos dele, parecendo serpentes, e são bem mais móveis do que o da estrela do mar, tá? E eles são o único que não apresenta ânus, tá? Então, só possui a abertura da boca, certo? Bom, pequeno resuminho aí para vocês, mostrando essa característica que eu falei anteriormente, já para essas classes. Agora falando sobre o sistema ambulacrário, tá? A grande diferença e exclusividade desse grupo aqui. O sistema ambulacrário também é conhecido como sistema ambulacral, ou vocês podem encontrar por aí, dependendo do material didático, a outra forma de se chamar ele como sistema hidrovascular, tá? Ele também pode ser chamado de esqueleto hidrovascular. Por que esqueleto hidrovascular? Porque ele é formado, né, de carbonato de cálcio. E essa estrutura, né, de cálcio, ela tem até uma estrutura, um mineral semelhante ao que nós temos nos nossos ossos, tá? E ele também serve para dar sustentação e locomoção para esses animais. Então, como serve, né, tem funções bem semelhantes ao esqueleto, ao nosso esqueleto, então também é um tipo de esqueleto interno. Essa, inclusive, é uma outra semelhança que os equinodermos possuem com nós, os cordados, a presença de um esqueleto calcáreo interno. Bom, eu falei para vocês que esse sistema ambulacrário, ele vai fazer a função do sistema circulatório, do sistema excretor e do sistema respiratório. Como ele também tem, né, características de ser um esqueleto interno, então ele também está ligado à locomoção, ok? Vamos, né, dar uma olhadinha em como que isso funciona. Esse sistema ele é chamado de sistema hidrovascular, por quê? Porque dentro dele, vascular é de vascularização, né, que ele é preenchido, ele percorre um líquido ali dentro. Hídrico por quê? Porque é a água que está percorrendo tudo isso. Então ele tem que apresentar um local de entrada e saída de água. O local de entrada de água é chamado de placa madrepórica. É como se fosse, né, um ralo que temos aqui em cima que serve para entrar, tá, a água. Então a água ela entra por essa estrutura superior aqui, ó, chamado de placa madrepórica. Tá, tudo bem? E a saída dessa água? A saída dessa água vai se dar por essas estruturas em verdinho aqui, chamado de ampolas, por onde a água sai, tá? Já vou mostrar para vocês em detalhes no outro slide. Essa placa, continuando nessa mesma figura aqui, só para, né, antes da gente trocar de slide, essa água que entra pela placa madrepórica,
ela vai ser distribuída por todo o corpo desse animal, através de canais. O primeiro canal que passa é um canal circular que ele percorre o miolo aqui, ó, dessa estrela do mar, tá? O miolo desse, não só da estrela do mar, de todos os equinodermos. E aí esse canal, em forma de círculo, é chamado de canal circular. Do canal circular vão partir projeções por onde essa água vai se espalhar por todo o corpo desse animal, ao longo desses braços aqui dele, chamado de canal radial. Bom, agora sim, continuando. Então, ó, mostrando para vocês agora, né, sem a parte do revestimento aqui, somente a parte do sistema hidrovascular. Então a água, ela entra pela placa madrepórica aqui em cima. Ela se distribui pelo canal circular e do canal circular ela é jogada para os canais radiais que vão percorrer todos os braços desse animal, tá? Quando ele chega nessas estruturinhas aqui, ó, que são chamadas de ampolas, tá? Aqui ao lado nós temos um detalhe de uma ampola, ó. A água, ela entra aqui na ampola e quando ela entra aqui, ó, esse pezinho, né, essa parte de baixo, ela está solta ali no substrato. Quando essa ampola ela se contrai para expulsar a água daqui, ó, a água sai dessa ampola. E aí o que acontece? Quando a água sai, ela fixa depois essa extremidade no solo, no substrato, e aí se prende. Pela ação coordenada de entrada e saída de água por essas ampolas, esse animal consegue fazer então, né, a fixação dessas ampolas aqui, ó, né, no substrato, e aí ele consegue fazer a atração para fazer a movimentação, tá? Essa partezinha de baixo aqui das ampolas são chamadas de pé, tá? Então são chamados de pé do sistema ambulacral ou simplesmente de pés ambulacrais. Então olha só como esse movimento ele vai ser bem coordenado aqui para fazer a movimentação. Então, quando a água começa a sair daqui, ó, essa, né, partezinha do pé, ela se fixa no substrato e ele se prende. Então, ele consegue pinçar, né, esse substrato e fica aderido a ele. E aí ele começa a fazer esse movimento coordenado para fazer toda essa movimentação do corpo dele e poder se deslocar através do fundo aí do oceano. Tudo bem? Bom, aqui eu coloquei para vocês um esqueminha mostrando então a movimentação dessas ampolas e desses pés ambulacrais, tá? Então olha só como que se dá o movimento aqui, ó, de uma estrela do mar. Todas essas estruturazinhas aqui embaixo, né, que são chamadas de pés ambulacrais, eles vão se movendo aqui, ó, fazendo essa movimentação dessa estrela pelo substrato, tá? Então ele necessita de uma ação coordenada de todas essas ampolas e pés ambulacrais ao longo dos seus braços aqui. Nessa foto aqui, ó, quis mostrar para vocês como que são esses pés ambulacrais aqui então, tá? Ele tem essa saidinha da água por aqui, ó, tá? Aqui mostra também uma animação em detalhes a movimentação desses pés ambulacrais, né, para que essa estrela do mar possa se locomover. Certo? Entendidos? Gente, esses pés ambulacrais, né, esse sistema hidrovascular, ele também vai servir para fazer as trocas gasosas, tá? Então, o oxigênio presente na água, ele consegue entrar também para fazer, né, incorporação nesse sistema hidrovascular. Eles apresentam brânquias? Apresentam, tá? Apresentam pequenas brânquias que servem para fazer essa troca gasosa. Porém, né, ela é um pouco ineficiente e ela é complementada pelo sistema hidrovascular. Esse sistema aí também vai ser responsável por eliminar as excretas nitrogenadas para o meio externo. Então, eles não apresentam órgãos específicos para fazer essa eliminação de compostos nitrogenados, no caso é amônia, tá? Eles vão simplesmente liberar por essa saída de água que se dá pelos pés ambulacrais. Então, quando ela sai a água por ali, ela leva juntamente essa amônia para o meio externo. E ela também vai servir como sistema circulatório. Por quê? Porque é um sistema que circula a água por todo o corpo desse animal.
Então, os nutrientes podem servir muito bem para serem transportados por ali. Os nutrientes, os gases, as excretas. Então, ele também faz, às vezes, do sistema circulatório. Portanto, por isso que esses animais não possuem um sistema próprio circulatório, sistema excretor e sistema respiratório. Todos eles são desenvolvidos pelo sistema ambulacrário. Você já viu aquelas pessoas que fazem, né, um pouco de tudo? Então, assim, tem aqueles faz tudo, né? Às vezes você contrata uma pessoa para cuidar do encanamento da sua casa e ele vai trocar o chuveiro e ele vai arrumar as telhas que estão quebradas lá em cima. Ele faz de tudo. Porém, ele faz de tudo, mas não faz tudo muito bem feito, tá? Ele sabe fazer de tudo um pouquinho, mais ou menos. Então, como ele não tem órgãos específicos para fazer essas coisas, esse sistema ambulacrário, ele quebra o galho. Então, o sistema circulatório dele não é tão eficiente. O sistema respiratório dele não é tão eficiente. O sistema excretor dele não é tão eficiente, tá? Então, é um único sistema, o sistema ambulacrário, que é responsável por fazer todos esses processos aí, só que ele faz, mas não faz tão bem feito assim. Tudo bem? Bom, agora vamos falar sobre a digestão desses animais aqui. O sistema digestório deles, ele é completo. Esses animais, né, eles se alimentam do quê? Eles se alimentam de algas, né, então eles podem ser herbívoros aí, mas alguns eles são carnívoros, tá? Então eles vão se alimentar de pequenos animais, principalmente alguns pequenos crustáceos e moluscos. Bom, se eles são animais, eles precisam, né, ter uma forma de capturar esses alimentos, tá? E fazer a digestão deles. Nas espécies que são carnívoras, elas apresentam, associado ao estômago delas, glândulas digestivas, que vão eliminar substâncias, enzimas digestivas para fazer a digestão. No caso da estrela do mar, ela apresenta uma curiosa, né, atuação na hora de fazer a digestão. A digestão dela, ela não tem propriamente um estômago que faz toda essa digestão aí. O que ela faz? Ela acaba eliminando todas essas enzimas digestivas dela, ela joga em cima desse animal, que vai fazer a digestão fora do corpo dela. Depois, o que ela faz? Ela começa a sugar esses nutrientes já digeridos ali, tá? Então, uma curiosidade, quando a estrela do mar entra dentro de uma outra para comer um molusco lá de dentro, ela joga em cima desse molusco as enzimas digestivas, que começa a se fazer uma digestão do lado de fora do corpo dela, e aí depois ela vai sugando esses alimentos já pré-digeridos. Isso para auxiliar, para facilitar esse processo de digestão e absorção dos nutrientes, tá bom? E no caso de alguns ouriços do mar, né, eles apresentam um aparelho bucal para mastigar. Sim, eles apresentam um pequeno bico, né, que apresenta a função de quebrar o alimento em pedaços menores na hora de fazer essa ingestão para facilitar a digestão, tá? Elas são chamadas de lanternas de Aristóteles, tá? Nossa, que nome esquisito esses negócios, né? Lanterna de Aristóteles. Essa lanterna de Aristóteles, tá? Ela tem uma explicação. Olha aqui esse desenho do ouriço. Essa lanterna de Aristóteles, ela fica aqui, ó, na parte de baixo desse animal, ó, da boca, tá? Então, essa parte aqui, ó, ela é a lanterna de Aristóteles. Quando ela faz essa projeção para fora, ela acaba parecendo, né, que é um bico desse jeito, ó, aqui na foto em cima, né, mostrando para vocês a lanterna aqui, ó, de Aristóteles, tá? E aqui, ó, no animal vivo. Quando ele faz essa projeção ali para pegar o alimento e quebrar ele em pedaços pequenos, ele acaba se assemelhando àquelas lanternas que existiam antigamente para iluminação de vias públicas, aqueles postes, né? Então, olha como que era aquele poste que ficava antigamente lá pendurado, né? Que aí o pessoal vinha para acender, né? Colocava uma vela lá dentro, acendia, né? Então, aquelas lanternas ali, elas se assemelhavam, né, a essas estruturas aqui. Então, e quem descreveu essa estrutura nesses ouriços foi o Aristóteles. Então, ela acabou chamando de lanterna de Aristóteles, tá? Bom, a digestão desses animais, eles acabam fazendo, então, a ingestão do alimento
Ele percorre toda essa parte aqui, ó, do sistema digestório, que tem o intestino para fazer a absorção de alimentos, né? O estômago que faz a digestão, o intestino para fazer a absorção, e o que não é aproveitado, ele vai ser eliminado na parte de cima do animal pela abertura do ânus, tá bem? Bom, analisando aqui por fora também, né, vamos aproveitar essa mesma figura para analisar quais são essas estruturas no corpo desses animais, tá? Aqui embaixo, ó, já falei para vocês que ele possui, então, esse dente, né, que é a lanterna de Aristóteles. A região do esôfago que pertence ao sistema digestório. Vamos circular aqui o sistema digestório, então, dele, ó. O estômago, né, para fazer a digestão, o intestino para fazer a absorção e o ânus para eliminar, tá? Eles apresentam o sistema hidrovascular que eu já falei para vocês, que está ilustrado aqui em verde escuro, ó, né? Então, aqui você tem o canal circular, ó. Para cá ele parte então o canal radial, né? E terminam aqui nas ampolas, que não está escrito aqui direito, que eu cortei a figura, e o pé ambulacral, né, por onde a água vai sair dele, tá? O sistema nervoso, a gente já vai conversar sobre esse sistema nervoso, mas para adiantar, ó, você tem um nervo radial aqui, tá? E aqui no meio você tinha o nervo central, cadê? Um nervo circular central aqui, ó, tá? Bom, a parte reprodutiva que nós já vamos falar também sobre ele, tá? Aqui, ó, apresentam as gônadas, tá? Que é onde fica armazenado, então, os gametas. E aqui na parte de fora desse animal, ó, os espinhos, tá? A placa madrepórica por onde entra a água para fazer, né, para participar do esqueleto hidrovascular, tá? E é isso, tá? Vamos lá, continuando agora. Essas estruturazinhas aqui, ó, são bem comuns de se encontrarem em ouriços do mar e estrelas do mar, tá? Elas são chamadas de pedicelárias e elas ficam para fora do corpo desses animais. Então, ó, olha aqui, essa é um desenho da parte de fora do corpo do animal. Você encontra, então, ó, no revestimento externo os espinhos, né, que dá o nome, então, ao grupo dos equinodermos. Você vai encontrar também os pés ambulacrais, aqui, ó, né, que serve para fazer a saída de água para o sistema ambulacrário. E nós vamos encontrar essas estruturazinhas aqui, ó, as pedicelárias, tá, que são pequenas garrinhas presentes no corpo desses animais. Olha só a movimentação dessas pedicelárias, como que ela se dá. É literalmente uma garra. Ah, para que serve esse negócio aí? Será que é para capturar o alimento, capturar uma presa? Não, elas são garrinhas muito pequenas, tá? E elas servem para fazer a limpeza externa do corpo desses animais. Eles acabam pegando, né, pequenas partículas que se prendem a esses espinhos presentes no corpo deles. E eles pegam isso para se limpar. Então ele pega isso e começa a jogar fora, para deixar a superfície do corpo deles limpas. Por quê? Porque, como esses animais não possuem uma movimentação tão grande, pode ser que aderido a eles comecem a crescer outras coisas por ali, né? Então, no ambiente aquático ali, marinho, começa a crescer muitas coisas aderidas a eles, né? Até mesmo algumas cracas que são, né, moluscos ali, podem ficar crescendo aderidos, né? Então, para não ter nenhum perigo disso, né, essas pedicelárias, elas atuam fazendo a limpeza externa do corpo desses animais, que porventura pode se prender alguma coisa e vir a crescer na superfície do corpo deles, tá? Então essas estruturinhas são chamadas de pedicelárias e servem para fazer a limpeza externa do corpo, principalmente de ouriços e de estrelas do mar. O sistema nervoso deles, como que é? Bem primitivo, né? O sistema nervoso deles compreende então um anel central, neural, e nervos radiais, que vão levar então, né, os impulsos nervosos para os braços desses animais aqui. É só isso, esse sistema nervoso deles. Bem simples, bem rudimentar, tá? Então são neurônios conectados que apresentam estruturas de anel nervoso no centro e feixes, né, radiais de nervos que partem, né, do centro em direção aos braços. E a reprodução desses animais? A reprodução deles, ele tem uma reprodução sexuada e uma reprodução assexuada, tá? A reprodução assexuada não é uma forma natural de se reproduzir.
é uma forma induzida, né? Uma forma induzida artificialmente. É um processo de regeneração. Então, esses animais, pela simplicidade que o sistema nervoso deles e o corpo desses animais, eles apresentam uma alta capacidade de regeneração. Tanto é que se eu pegar uma estrela do mar e eu partir ela aqui ao meio, uma metade vai originar, né, se regenerando, origina uma estrela do mar, e a outra metade se regenera também e forma outra estrela do mar, formando dois novos indivíduos. Portanto, é um tipo de reprodução. Reza uma lenda aí, né, uma história que muita gente conta, tá? Sabe aquelas histórias que tanta gente conta, mas ninguém fala onde é, como, quando que foi, quem que foi, né? Então contam umas histórias que haviam, né, aquelas pessoas que cultivavam ostra, né, para comercialização de pérolas, para comercialização da própria ostra como alimento. E aí eles, né, cultivavam as ostras em um local reservado ali da praia, tá? E aí o que eles fizeram? Começaram a retirar essas ostras e eles viram que junto, né, quando eles puxavam a cordinha com, né, onde ficavam presas as ostras, vinham aderidos a elas muitas estrelas do mar. E eles sabiam que essas estrelas do mar comiam, né, esses moluscos aí da ostra. Quando eles pegavam, abriam as conchinhas ali da ostra, viam que elas estavam vazias, né? Que essas estrelas do mar tinham comido as ostras que estavam ali. Com raiva, o que esses pescadores faziam? Eles pegavam essas estrelas do mar que vinham juntos e quebravam elas no meio para matar e jogavam de volta no oceano. Só que quando elas quebravam elas ao meio, o que elas faziam? Matava essa estrela do mar? Não. Na verdade, ele estava induzindo a uma reprodução assexuada por regeneração. E eles acabavam piorando a situação. De uma estrela do mar que eles quebravam, originavam futuramente duas estrelas do mar. Então, acabava que piorava, porque você tinha mais estrelas do mar para comer as outras ostras que eles produziam. Certo? Então, só para mostrar para vocês como que é o poder de regeneração desses organismos aí. Só que se você cortar um pequeno pedacinho, né, do braço de uma estrela do mar, por exemplo, essa pequena partezinha que você cortou, ela não vai dar origem a uma estrela do mar inteira, tá? Ela vai morrer e esse pedacinho que está faltando, essa outra estrela regenera essa pontinha que faltou. Para ter a regeneração total do corpo deles, é preciso que tenha um pedaço grande do sistema nervoso deles, incluindo aquele anel nervoso. Então tem que ter um pedaço desse anel nervoso, tá? Então se você cortar essa estrela do mar num braço dela aqui, ó, né, que contém um pedaço do anel nervoso, aí sim ela regenera a parte que está faltando, tá? Se for um pedacinho muito pequeno, aquele pedacinho pequeno morre e a estrela do mar regenera a pontinha que faltou, certo? Mas essa não é a principal forma de reprodução desses animais. Eles apresentam uma forma de reprodução sexuada. Como que eles são, tá? Para esses animais, então, né, os equinodermos de forma geral, eles serão dioicos. O que significa ser dioico? Eles apresentam sexos separados. Então, tem um indivíduo do sexo masculino que produz gametas masculino e tem indivíduos femininos que produzem os gametas femininos, tá? A fecundação dela é externa, portanto, machos e fêmeas liberam os seus gametas na água. Esses gametas se encontram, fazem a fecundação, desenvolve então um zigoto, né, um ovo, perdão, e esse ovo origina então uma larva depois, portanto o desenvolvimento é indireto, tá? Coloquei aqui para vocês, ó, o exemplo de algumas, né, larvas que nós encontramos. Aqui nas estrelas do mar, né, nós encontramos principalmente dois tipos de larvas bem característicos, tá? Nós encontramos primeiro a larva bipinária, que é essa daqui. Essa larva bipinária, ela sofre uma transformação, virando depois uma larva secundária chamada de braquiolária. Essa larva braquiolária depois, ela sofre uma metamorfose e dela ela vira uma estrela do mar. Certo? Então elas possuem estágio larval e muitas espécies possuem mais de um tipo de larvas. Bom, e aqui é só para mostrar então o indivíduo adulto e mostrar para vocês, ó, a gônada, tá? Então, essas gônadas aqui, ó, elas ficam no braço, né, desses animais. Se for uma estrela do mar, ela apresenta uma gônada de cada lado aqui, ó,
né, no braço, portanto tem 2 gônadas para cada braço. Então é comum que nas estrelas do mar apresentem um total de 10 gônadas, tá? 2 para cada braço. Isso varia de espécie para espécie. No ouriço do mar, tá, pode ter um número diferentes, tá? No pepino do mar, número diferentes. Se eu não me engano, no pepino do mar ela possui uma gônada só. Ouriços do mar apresentam acho que 5 gônadas, né? 5 conjuntos, né, de gônadas, tá? E isso vai variando bastante, certo? Bom, continuando então, depois da reprodução, acabou, né, minha gente? Gente, esse foi então o final da nossa aula. Eu queria deixar claro para vocês que aqui encerra-se os filos, né, pertencentes aos animais invertebrados. É o fim de uma jornada que a gente começou lá em poríferos, né, com as esponjas, e terminamos aqui em equinodermos com as estrelas do mar. Ah, então acabou esse conteúdo de zoologia, professor? Não. Nós vamos entrar agora para o último filo que nós vamos ver, o filo dos cordados. Só que o filo dos cordados agora serão os vertebrados, tá? Todos que a gente viu agora são os invertebrados. Então, os invertebrados, nós encerramos essa história aqui nessa última aula de equinodermos. Certo, minha gente? A partir da aula que vem, então, começamos com cordados. Aguardo todos vocês para assistir ela. Certo, pessoal? Fiquem com Deus e até mais.